Olá, galera, bom dia. Muito bom estar com vocês de novo para a gente continuar o nosso bate-papo sobre redação. E um período muito importante para a gente, que é de entendimento de como a gente vai lidar, como a gente vai reagir às necessidades do Exame Nacional do Ensino Médio que está por vir, tá? Então, a nossa decisão, pessoal, foi fazer uma coisa bem interessante para o nosso bate-papo ser muito produtivo. Nós vamos cada vez mais conversar sobre diferentes temas. Claro, é importante que a gente trate de temas que são temas que podem aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio, mas mais do que isso, é muito importante que a gente entenda que a metodologia aqui, o nosso direcionamento, é para que você consiga estabelecer uma técnica, um caminho que permita a reação diante de qualquer tema que possa vir a aparecer. Então, portanto, o nosso bate-papo de hoje é um bate-papo sobre um tema, é um tema importante, diante do qual nós vamos analisar algumas perspectivas, alguns direcionamentos, alguns aprofundamentos interessantes para esse tema, mas mais do que isso, nós vamos também entender uma técnica de como aproximar, agrupar, classificar temas que permitam que conhecimentos que a gente vai ver hoje sobre o determinado tema de hoje possa nos servir para mais diversos temas que sejam semelhantes, que se classifiquem nos mesmos eixos temáticos do tema que aqui a gente conversar, tá? Então, muito importante hoje a gente bater um papo sobre, primeiramente, o tema específico, mas também sobre como lidar com temas que se assemelham a ele por conta dos eixos temáticos, tá? Antes que a gente inicie, eu quero muito lembrar vocês que existe uma lógica. Que lógica é essa? Todos os nossos temas aqui são escolhidos a partir de uma tendência, que é o fato de nós termos o tema como um problema social. Por edital, o Exame Nacional do Ensino Médio nos cobra que a gente possa nos posicionar diante de uma situação-problema. Então, já por edital, a gente entende que o tema que vai ser apresentado, ele vai expor uma situação-problema. Então, esse ponto já é um ponto importante, tá? A situação-problema. Outro ponto importante é você entender que, além dessa situação-problema, além do fato de nós termos essa questão por edital, nós precisamos ter também um outro ponto, que é o ponto que vai determinar a competência de número 5 do Exame Nacional do Ensino Médio, que trata justamente sobre a questão da proposta de intervenção para o problema, certo? Proposta de intervenção essa que vai estar voltada, que vai estar direcionada para uma situação-problema. Tudo isso quer dizer que eu só consigo desenvolver, tanto por edital quanto por critérios de correção, um tema que apresente-se como um problema social, tá? Isso daí já é um ponto muito importante para que você consiga direcionar a sua ideia, certo? Além disso, a gente precisa pensar em um outro ponto. Além disso, sabendo que eu tenho uma ideia de problema social, eu preciso também agrupar esses temas para que seja possível a avaliação, o direcionamento e principalmente a seleção de técnicas que me permitam utilizar informações de um tema em outro tema. Para que essas informações não fiquem soltas, fiquem distantes ou necessariamente incoerentes, nós precisamos ter uma lógica de agrupamento de temas, que é isso que eu vou chamar de eixos temáticos, tá? Então esse é um ponto importante para a gente entender. Baseado em todo esse princípio, hoje eu escolhi um tema muito especial para vocês, que vai tratar de meio ambiente, tá? De meio ambiente. E o meio ambiente é de uma forma bem específica, de uma forma bem interessante. E aí o que eu resolvi trazer para você? Eu resolvi trazer o seguinte, eu queria te mostrar, eu queria expor, simular um tema que se aproximasse o máximo possível do Exame Nacional do Ensino Médio. Então o que eu fiz? Eu vou tentar adivinhar um tema? Não. Eu vou tentar trazer para você uma situação real. Que situação real é essa? É uma situação em que um tema elaborado pelo INEP, pelo mesmo instituto que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, que ele apresente-se para você da mesma forma, com os mesmos núcleos temáticos, com alguns direcionamentos que permitam a gente montar aqui esse caminho necessário para que você consiga aplicar esses conhecimentos em outros textos, tá? Então, um ponto importante de se compreender é isso. Além de todo esse processo, nós vamos aqui, claro, trazer algumas informações interessantes, alguns repertórios socioculturais, a maneira como você interliga diferentes partes do texto,
para que aí sim você consiga estabelecer um entendimento, uma busca, uma lógica para que se compreenda a proposta temática que se vai apresentar, certo? Então eu te convido para vir aqui comigo para o nosso material, fazer essa imersão, para a gente discutir um pouquinho o tema de hoje, que é um tema bem especial, bem bacana, que vai trazer para você essa noção de como trabalhar com o ensino médio, tá? Bom, vamos entender, pessoal, que nos últimos dias nós estamos trabalhando dentro de uma proposta muito clara, que é fazer com que você compreenda, com que você entenda essa lógica de organização temática, tá? Bom, só vamos relembrar que nós vamos trazer a dissertação escolar, tá? Como nós estamos olhando com carinho para o Exame Nacional do Ensino Médio, essa dissertação escolar vai ser uma dissertação de caráter argumentativo. De caráter argumentativo, tá? Então, o primeiro ponto é esse aqui que você tem que entender, certo? Bom, e quando eu vou fazer comentário de tema, eu também quero chamar a atenção para um outro processo. Porque o comentário de tema aqui, ele vai ser muito mais um direcionamento, tá? Por que um direcionamento, professor? Um direcionamento. Direcionamento esse, pessoal, que vai estar ligado à ideia de você compreender esse mesmo caminho, tá? Até porque não vai valer a pena se nós não fizermos, se nós não direcionarmos uma proposta que possa ser utilizada nos demais temas que possam aparecer para ti. Então, é bem interessante que a gente visualize essa ideia de comentar um tema a partir de um processo de direcionamento, tá? Muito importante para a gente propor essa ideia. Quando a gente tem essa questão do direcionamento, nós vamos agora para uma outra questão, que é o fato de a gente trabalhar com eixos temáticos. Eixos temáticos, vamos lembrar que ele vai servir para classificação de temas. Classificação de temas. Essa proposta aqui, ela acontece principalmente para que você consiga, de novo, utilizar informações que a gente vai trazer para cá, nesse momento, em outros tipos de temas que possam aparecer. Eu só vou conseguir fazer isso caso eu tenha a possibilidade de agrupar diferentes temas, tá? Então fique atento a esse ponto. Hoje, especialmente, nós vamos trabalhar com o eixo meio ambiente, tá? E já vou mostrar para vocês o quanto isso aqui é interessante. Claro, nossa intenção aqui é analisar, discutir, promover, debater, produzir o texto, tá? Baseado em temas de interesses locais e baseado em temas de interesses também globais, tá? Então, é muito importante você entender isso sobre o tema do Enem. Professor, o tema do Exame Nacional do Ensino Médio pode ser algo que não acontece no Brasil? Não, viu, galera? Sempre vai ser um problema que afete a sua vida. E se você mora no Brasil, claro que esse problema vai estar ligado à realidade brasileira. O que pode acontecer é esse problema não estar ligado apenas à realidade brasileira, tá? Então, ela pode estar ligado a outras ideias, outros princípios. Exemplo disso é você trazer a concepção de uma ideia mais ampla, mais global. Por exemplo, como já aconteceu a questão da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É um problema que afeta todo mundo. É uma questão que afeta todo mundo. Porém, de maneira um pouquinho mais específica, você vai trazer a ideia de também afetar o brasileiro. Então, não é uma proposta que vai ser trabalhada dessa forma. É uma proposta que vai trabalhada com todas as questões do brasileiro também, tá? Então, tem essa proposta que pode ser apresentada para você. Beleza? Então, entenda, só para retomar, para resumir para vocês, o tema do Enem pode ser um tema que acontece somente no Brasil? Pode. Pode ser um tema que acontece no Brasil e no mundo? Pode. Pode ser um tema que acontece somente em outros lugares do mundo e não no Brasil? Não, não pode. Tá? Por exemplo, se estiver discutindo a questão do véu, do uso do véu no Irã, é um problema que, apesar de ser um problema muito grave, não afeta o Brasil. Portanto, esse tema do uso do véu no Irã não vai ser tema do Enem, porque não está presente no Brasil, certo? Então, nós temos aí essa realidade, ok? Bom, entendido aqui essa prévia, hoje nós vamos falar sobre meio ambiente e é muito você entender isso daqui. Bom, qual é a proposta trazida para vocês? Nosso eixo temático é meio ambiente. E como eu quis trazer para você,
Essa é uma ideia bem interessante, porque, de novo, eu quero trazer, nessas semanas que antecedem o Exame Nacional do Ensino Médio, eu quero trazer para você sempre uma realidade muito próxima do que pode vir a aparecer lá na nossa provinha. E essa realidade aqui, ela está ligada, pessoal, principalmente ao INEP, porque eu trouxe para vocês hoje um tema que vai envolver o tema que foi cobrado no ensino médio do Enseja, tá? Professor, o que é um Enseja? O Enseja é um teste que ele garante a certificação do ensino médio, tá? O Enseja, no caso do ensino médio, o ensino fundamental. Hoje eu escolhi o tema que foi cobrado no ensino médio, tá? Do Enseja. Por que eu escolhi isso? Porque é um curso, é uma prova realizada pelo INEP também, então é o mesmo direcionamento do Enem, tá? Mesmo direcionamento do Enem. E além disso, o que mais a gente vai ter? Além dessa questão, nós vamos ter também uma realidade muito próxima, porque a banca, o banco de dados, o banco de questões e de temas que foram apresentados pelo Enseja é o mesmo do Enem, que é o banco do INEP. Portanto, essa realidade faz com que a gente tenha uma proximidade muito grande entre a prova do Enseja, principalmente a do ensino médio, e a prova do Enem. Portanto, trazer esse tema é te colocar em contato com algo muito próximo do que você vai fazer lá, tá? Bom, nós tivemos aqui esse direcionamento. O papel da indústria da moda na preservação ambiental, tá? Esse é o nosso tema de hoje e é um tema do Enseja. Veja bem, a primeira coisa que você vai fazer é classificar em um eixo temático. Por quê, professor? Porque a partir da classificação no eixo temático, você vai conseguir montar uma estratégia de seleção, principalmente de repertório sociocultural, o que é bem interessante para a gente. Além disso, o que mais a gente pode fazer? Logo depois, você vai entender que esse recorte temático aqui, que é o que vai determinar se o seu texto cumpriu a abordagem completa do tema ou não cumpriu, é algo que nós vamos chamar de núcleos temáticos, tá? De núcleos temáticos. De núcleos temáticos. E o que são núcleos temáticos? Núcleos temáticos, gente, basicamente são as palavras que vão determinar a abordagem do seu tema. Então, são as palavras-chave da frase tema. Veja bem, o que nós temos aqui? Nós temos preservação ambiental, que ela vai ser voltada mais para a questão da especificação do tema, tá? Qual é a palavra tema? Que se eu não falar, eu vou zerar minha redação. Indústria da moda. Então, indústria da moda aparece como a palavra tema. E é claro que eu tenho aqui o papel, que é mais a questão do problema, tá? Porque imagina só, eu tenho aqui uma relação de problema. A indústria da moda, ela necessariamente ajuda a preservação ambiental? Essa é a questão que nós vamos analisar aqui. E mais do que isso, a indústria da moda, ela por si só colabora como deveria ou isso é um problema social? E é claro, gente, que se nós formos analisar, a indústria da moda é uma das indústrias que mais impactam o meio ambiente. Portanto, existe uma tendência, uma cobrança para que ela se passe a trabalhar com essa ideia de que há uma necessidade de uma atuação mais efetiva desse tipo de indústria para a questão do nosso entendimento como preservação ambiental. Então, aqui eu tenho a palavra tema, indústria da moda. Vamos destacar que a palavra tema é a palavra que se eu não falar eu zero a redação. Aqui eu tenho uma palavra que vai especificar, eu vou falar de indústria da moda, eu vou falar de quê da indústria da moda? Uma palavra que vai indicar a especificação, certo? E uma palavra que vai indicar a ideia de problema, que é justamente o porquê. Professor, mas isso não significa necessariamente problema. É verdade, a palavra papel não significa necessariamente problema. Mas é aqui que você precisa problematizar o tema, tá? E aí vai uma dica bem importante para você. Se você não souber qual é o problema, ou se o problema não estiver claro no tema, o problema vai ser a garantia de efetividade desse tema. O problema vai ser a democratização do tema. Veja bem, o papel da indústria da moda na preservação ambiental. Nós sabemos que ela tem um papel importante. Deveria ter um papel importante. Professor, se ela tem um papel importante, a pergunta é, por que isso é um problema? Pois é,
O problema é a falta de garantia disso. Então, quando eu não tenho uma indústria da moda voltada para a preservação ambiental, eu tenho um problema social. Basicamente, essa é a lógica de montagem do tema, certo? Sempre tente trazer para a ideia de problema social. Por quê, professor? Porque você precisa propor uma intervenção. Porque você precisa posicionar-se. Então, essa posição, gente, no Enem não é ser a favor ou contra alguma coisa. Não é você ser de um lado ou de outro lado. A posição do Enem é você afirmar que existe um problema e que ele precisa ser combatido. E você precisa provar que esse problema é verdadeiro. A estratégia é você utilizar causa a causa, exemplificação, causa e consequência, consequência e consequência. São possibilidades para você montar uma estratégia que afirme de maneira clara, direta e precisa que você está tratando de um problema social. Ok? Bom, vamos lá. A partir dessa tendência, ó, o papel da indústria da moda na preservação ambiental, eu tenho aqui já os núcleos temáticos. Eu vou guardar com carinho essa informação, porque no futuro bem próximo eu vou conseguir montar, eu vou precisar dessas informações para montar o meu texto, tá? Bom, vamos lá. Seguindo alguns dados interessantes. Primeira coisa, como é que você vai organizar? Se eu sei que o eixo temático é meio ambiente, o que eu tenho aqui? Eu já tenho aqui a classificação do tema. Quando eu tenho uma classificação, gente, olha só como é interessante para mim. Classificação do tema. De temas, né? Vamos colocar de temas que ele não está falando só desse tema especificamente. Classificação de temas. Essa classificação de temas, pessoal, por eixo temático, eles nos ajudam demais a ter ideias universais sobre o tema. Como assim ter ideias universais? Essas ideias que aqui está na tela, elas vão servir para que você consiga montar estratégias para todo e qualquer tema que você for fazer. Por quê? Porque sempre que eu trabalhar com um princípio de meio ambiente, eu vou conseguir aplicar essas ideias. E é o que foi que eu fiz aqui para vocês. É uma sugestão para, inclusive, você montar o seu próprio mapa mental, tá? Sugestão. Primeira coisa que você vai fazer. Separe por área do conhecimento. Aqui eu vou ter, deixa eu colocar em outra coisinha aqui para ficar melhor para vocês. Eu peguei um conhecimento histórico. Então, assim, qual é o conhecimento histórico que vai servir para eu montar essa estratégia? Eu coloquei aqui a Revolução Industrial. Por que Revolução Industrial? A Revolução Industrial, gente, ela vai trazer, ela é iniciada no século XVIII, ela inicia-se no século XVIII, tá? Um detalhe, eu não estou separando aqui cada uma das fases da Revolução Industrial, não. A ideia aqui é você trabalhar com a Revolução como um todo. Por quê? Quando nós tivemos a Revolução Industrial, houve um momento de incentivo ao consumo na Inglaterra e de maior necessidade de exploração dos bens naturais. Isso é uma tendência de todas as revoluções. Por quê, professor? Porque quanto mais eu incentivo o consumo, eu só vou produzir se alguém estiver consumindo algo. Portanto, a Revolução Industrial baseia-se nesse princípio de incentivo ao consumo. Então, eu preciso que as pessoas consumam, vão incentivar. As pessoas consumindo mais, eu preciso produzir mais. Se eu precisar produzir mais, o que eu preciso? Preciso gerar mais energia, preciso de mais matéria-prima. Para isso, eu preciso fazer o quê? Explorar mais o meio ambiente. E quanto mais eu exploro o meio ambiente, mais eu impacto o nosso ecossistema. Portanto, pessoal, quando eu falar de história, é bem interessante que eu utilize a Revolução Industrial para tratar as questões do meio ambiente. Beleza? Então, por isso é um repertório aqui, já um incentivo para vocês. Bom, aqui eu tenho um ponto, normalmente eu trago até literatura nesse ponto, mas eu não trouxe aqui literatura porque existe um documento bem interessante aqui. Esse documento é um documento histórico também, mas é bem interessante porque ele vai servir para vários outros temas, apesar de não estar diretamente ligados a eles. Ó. Note bem, a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, é considerado um marco na história da preservação do meio ambiente, pois pela primeira vez dirigentes do mundo inteiro se reuniram para falar sobre o tema. Veja bem, somente em 1972, o mundo acordou para se tratar do meio ambiente. Só em 72. Mas tudo bem, vamos lá. Em 72, líderes mundiais reuniram-se na cidade de Estocolmo para que
tratasse de perspectivas, de compromissos com a preservação ambiental. Compromissos estes que pouco foram cumpridos durante todo o processo histórico. Nós tivemos outras grandes conferências, que também é interessante ser citadas. Um bom exemplo é a Rio 92, também uma conferência mundial sobre essa questão do meio ambiente. E anualmente nós vamos ter a Conferência Mundial do Clima, que também trata da questão dos compromissos de redução de emissão de gases, de compromissos sobre investimentos em energia renovável e todos esses pontos que são interessantes. Dentro dessas questões de discussão sobre o meio ambiente, a gente pode destacar alguns pontos importantes. Por exemplo, os 2 países mais poluidores do mundo são também os mais avançados, China e Estados Unidos. Tá? A China tentando aí, galgando o lugar de maior economia mundial, e os Estados Unidos, que hoje ainda é a maior economia, a economia mais forte do mundo. O que acontece? Existe uma forte resistência para que não haja eles não se comprometem de maneira tão efetiva a reduzir a emissão de gases, por exemplo. Por quê, professor? Porque isso compromete a economia. Porque isso vai comprometer a economia de um país, tá? Ou pelo menos assim, não é nem comprometer a economia, vai causar grandes problemas. No Brasil se discute muito sobre a questão do avanço da fronteira agrícola. O agronegócio é algo muito importante para o Brasil, para a economia brasileira. Mas se discute muito os impactos que o agronegócio pode trazer para o país. Muito ligado, por exemplo, a terras protegidas, as terras de reservas ambientais, principalmente na região amazônica. Então, essa discussão toda são discussões de acordos que são realizados para que se mantenha a preservação ambiental. E aí, quando eu vou escolher um desses acordos, claro, eu vou pegar o primeiro, que talvez seja uma marca mais evidente, uma marca mais latente desse processo. Esse primeiro foi a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972. Beleza? Pois bem, mas eu não preciso parar por aí. Professor, mas e se eu não soubesse a questão da Revolução Industrial? Se eu não nem entender, professor, eu nunca nem ouvi falar dessa Conferência de Estocolmo. Então eu não tenho como fazer uma redação? É claro que tem. Repertório sociocultural, gente, é toda a bagagem que você carrega por todas as questões, todo o conhecimento assimilado por você em diversas áreas do conhecimento. Então, claro, história é interessante demais. Você reconhecer documentos importantes que tratam do meio ambiente, muito interessante. Mas não é só isso, você pode trazer outros pontos. E um ponto interessante é você trazer filmes, séries, músicas, algo que envolva a arte. Tudo isso é interessante também para que você apresente o seu texto. E olha um exemplozinho aqui interessante. Eu trouxe uma animação, desenho animado, galera, viu? Aqui eu vou trabalhar, gente, com algo que envolve as artes, tá? E nesse caso, eu trouxe um desenho animado para vocês. Claro, é um desenho animado que tem uma mensagem bem interessante, bem crítica, inclusive. Mas é um desenho animado, ó. A animação Wall, dos estúdios Disney, narra um contexto apocalíptico da Terra soterrada de lixo e poluída com gases tóxicos, produzido pela própria humanidade. Você vai lembrar desse processozinho quando você vai... É um desenhozinho de um robô, pequeno robô que fica na Terra, limpando a sujeira que a humanidade fez. E toda a humanidade, ela sai, fica numa grande nave espacial, fica orbitando pela Terra, porque não pode estar aqui mais por conta da impossibilidade, a impossibilidade de moradia, de sobrevivência dentro desse processo, tá? Então você tem aí essa questão. Quando você apresenta esse tipo de coisa, apesar de ser um desenho animado, mas tem uma mensagem bem crítica, você vai perceber que esse desenho ele vai ter toda essa ideia, toda essa concepção de fazer com que haja um processo de conscientização mesmo, a princípio, claro, de crianças. E aí você tem, claro, o excesso de consumo, o excesso da produção de lixo, você tem aí um processo que vai atrelar-se à ideia de um impacto mais voltado para a questão do processo de impactos ambientais provocados por esse comportamento humano. Então, professor, então quer dizer que eu posso colocar um desenho animado dentro da minha redação? Pode. Isso também é repertório sociocultural,
certo? E um bom exemplo disso, é claro, não é qualquer desenho animado, né? Você vai colocar um que passe uma mensagem que tenha a ver com o seu tema. No nosso caso, se eu estou falando sobre o papel da indústria da moda na preservação ambiental, e eu trouxer um desenho que trata da ideia do consumo e da produção exacerbada de lixo, aí, claro, você vai ter sim um desenho animado que cabe perfeitamente dentro da sua concepção de redação, tá? De linha argumentativa, ok? Não parando por aí, vamos ver uma outra aqui, isso aqui é bem interessante, que eu vou trazer uma teoria, tá? Uma teoria para vocês, eu vou trazer um estudioso. Essa teoria é uma teoria de um botânico, um cientista inglês chamado James Lovelock. O que ele fez? Ele criou uma hipótese, chamada hipótese de Gaia. Vale lembrar, pessoal, que Gaia é o nome grego dado à natureza, tá? Então, Gaia seria uma deusa que se liga à ideia de natureza. Então, a hipótese de Gaia, do cientista inglês James Lovelock, para isso, né? O planeta Terra é um imenso organismo vivo. E assim como os demais, é capaz de se autorregular, os organismos bióticos, controla os organismos abióticos, de forma que a Terra se mantenha em equilíbrio e em condições propícias para sustentar a vida. Vamos tentar entender isso daqui. Claro que eu não sou um professor de biologia, mas trazendo aqui um pouquinho a biologia para vocês, vamos tentar compreender o que é mais ou menos a questão da hipótese de Gaia. Vamos comparar o planeta Terra a nós, seres humanos. Nosso organismo biológico, ele tem maneiras de se autossustentar. Como é que isso pode acontecer, professor? Olha só, de maneira bem simples. Se eu estou aqui, quando a temperatura do meu corpo deve se manter a mesma, temperatura interna, certo? A temperatura interna deve se manter a mesma temperatura, que gira ali entre os 35 graus. Se eu tiver um aumento na temperatura, ela ocorre uma infecção, né? Normalmente por conta de uma infecção, que é quando você tem febre, certo? Ou mesmo que não seja febre, quando você tem, por exemplo, quando você está fazendo uma atividade física. Quando você faz uma atividade física, o seu organismo tende a acelerar, batimentos cardíacos, o processo todo de organização na organização biológica do seu corpo. E quando você tem uma aceleração disso, há uma tendência de aumento da temperatura. E aí o que acontece com o seu corpo quando você começa a correr muito, por exemplo? Você começa a suar. Para que serve o suor? Tem um porquê. O suor ele serve, pessoal, principalmente para diminuir a temperatura do seu corpo, para que você consiga controlar a troca de temperatura e você consiga necessariamente manter a mesma temperatura interna, que é essencial para o equilíbrio do seu organismo. Aí vem a questão da febre, que é um pouco diferente. O que acontece com a febre? Você é atacado por uma infecção, esse seu equilíbrio ele é perdido, porque aí você não consegue equilibrar-se, muito por conta de um processo infeccioso, e aí acaba acontecendo de você ter o aumento da sua temperatura interna. Professor, e o que acontece quando aumenta essa temperatura? Dependendo desse aumento, o seu organismo pode entrar em colapso. Uma das principais características desse colapso, pessoal, é a convulsão. A convulsão acontece quando sua temperatura ela perde esse equilíbrio. Bom, é a mesma coisa do planeta Terra. Nós temos um planeta que hoje é capaz de se autorregular para manter a sustentabilidade. Só que se houver algum tipo de infecção, entre aspas, tá? Infecção, entre aspas, pode acontecer de também haver esse processo de convulsão da Terra, vamos dizer assim, convulsão também entre aspas, né? Metaforicamente falando. Por quê, professor? Porque você tem aí esse direcionamento, essa ideia, esse processo, que é um processo de interferência nessa capacidade de equilíbrio. E nós bem sabemos que o principal fator de interferência no equilíbrio da Terra é o homem, é a ação antrópica, beleza? Então vale aí a hipótese de Gaia para que você entenda esse processo. Bom, no nosso caso, claro, eu posso trazer aqui para a indústria da moda, porque eu vou trazer para essa concepção. Professor, e se eu falar olha só, um detalhe, eu sei que se eu tenho um problema social, e sempre eu vou ter um problema social, eu sei que alguém vai ter um direito violado. Se alguém tem um direito violado, eu consigo dizer que a Constituição Federal consegue ser colocada, inserida em todo e qualquer tipo de tema. É verdade. Mas agora é interessante qual é o direito, é você entender qual é o direito que pode ser violado. Veja bem, aqui nesse caso você tem o artigo 225 da Constituição Federal.
Esse artigo, pessoal, detalhe, da Constituição Federal Brasileira. Aqui é para mostrar para você que você sempre consegue colocar uma legislação dentro do seu texto. Como é que funciona essa legislação, professor? Basicamente, pessoal, você vai conseguir montar uma legislação baseado na ideia de que você sempre consegue trabalhar com direitos. Então, essa legislação é importante aqui para vocês, tá? O que o artigo 225 diz? O artigo 225 da Constituição Federal determina que todos têm o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Opa, então o meio ambiente é um direito meu. Exatamente, o ambiente é um direito seu, que é violado, claro, quando a indústria da moda não cumpre o seu papel de preservação ambiental. E por fim, olha só que barato é você colocar um dado estatístico dentro do seu texto. Professor, mas como é que eu vou saber um dado estatístico? Eu posso pegar o texto motivador? Não precisa, tá? Você pode trazer dados para os grandes eixos temáticos, para provar, por exemplo, que nós não nos preocupamos com o meio ambiente. Ó, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais. E entre os mais relatados está o aumento das queimadas, desmatamento e assoreamento dos rios. Então, no Brasil, 90% dos seus municípios têm esses problemas, tá? Então, é claro que Isso me diz o quê, professor? Diz que o Brasil é um país que ainda não consegue controlar ou garantir um ambiente ecologicamente equilibrado, ok? Bom, essa tela aqui é uma tela que vai servir para você usar em qualquer tema que envolva meio ambiente, tá? Professor, eu preciso colocar tudo isso daqui? Claro que não, né, pessoal? Você precisa escolher aqui alguns destes para que você monte uma estratégia interessante para o seu texto. Você não precisa escolher todos eles, não há essa necessidade, ok? Pronto. Direcionamos aqui um momento de informação importante para vocês, repertório que vai servir para todos os temas. Agora vamos ver um pouquinho do nosso tema mesmo em si. Vamos sair do que é mais universal, lembrando que isso aqui é algo universal. Vamos sair dessa universalidade e vamos trazer para algo mais específico. Alguns dados da indústria da moda e por que ela é tema dessa nossa redação. Veja bem. A indústria da moda é responsável por 8% da emissão de gás carbônico na atmosfera, ficando atrás apenas do setor petrolífero. Olha só, pessoal, muito, muito impactante isso. O poliéster, uma das fibras mais utilizadas no mercado fashion, é responsável pela emissão anual de 32 das 57 milhões de toneladas globais. É muita coisa. Então, a indústria da moda, ela é necessariamente muito impactante para o meio ambiente. Dados bem interessantes. 8% de um tipo de indústria só, porque aqui eu estou falando de todo o processo, né? Fica atrás apenas do setor petrolífero, que é o mais poluente. Vamos lá. O impacto negativo do setor da moda não atinge apenas o meio ambiente, sendo profundo na esfera social. Por quê? Porque você vai ter também o processo de desequilíbrio, por exemplo, das chuvas, ou mesmo do descarte inadequado de resíduos que podem provocar enchentes. Então você tem aqui, ou mesmo a alteração, a perda de diversidade ambiental, que pode provocar alteração nos grupos de pescas, por exemplo, tá? Então aqui são alguns pontos que é interessante discutir. Um estudo conduzido pela Boston Consulting Group, chamado Pulse of the Fashion Industry, de 2019, mostra que até 2030 a indústria global de vestuário e calçados terá crescido 81%, chegando a 102 milhões de toneladas de roupas e acessórios, exercendo uma pressão sem precedentes sobre os recursos do planeta. E aí, qual é o problema disso? Esse aumento de produção? Problema 1. Você precisa de mais energia, vai explorar mais o meio ambiente para produzir essas roupas. Problema 2, a questão da emissão de gás carbônico, principalmente pelo poliéster. Problema 3, o uso exacerbado de água. O gasto de água é absurdo na indústria da moda, justamente por conta das lavagens, de todo esse processo. E além disso, você tem o descarte
desses materiais, que são descartes que estão ali chegando próximo ao impacto provocado pelo plástico no planeta. Então, existem grandes problemas relacionados a isso. E é claro, existe uma cobrança também para que a indústria da moda comece a repensar o seu processo de produção. Olha só o impacto ambiental. O conceito de fast fashion surgiu na década de 90, visando suprir a necessidade de um consumidor impaciente, ágil e conectado. Em uma economia em expansão, impulsionada pelo consumo excessivo e individual, o modelo fast fashion reproduz coleções de grandes marcas de forma rápida, constante e com baixo custo. Segundo a Forbes, em média, peças da fast fashion são utilizadas menos de 5 vezes e geram 400% mais emissões de carbonos do que roupas de marca slow fashion, usadas aproximadamente 50 vezes. Galera, isso aqui são as grandes lojas de departamentos, viu? Grande loja de departamento que faz você vai comprar uma camiseta na loja de departamento e tem um monte de camiseta igual. Você encontra a cidade inteira ali. Aquele tipo de roupa é utilizado poucas vezes. Só que isso impacta muito mais o meio ambiente. Então, eu não vou falar aqui o nome das lojas, mas basicamente são aquelas lojas grandes, lojas de departamento, em que você tem várias roupas iguais. Esse é o famoso fast fashion. Bom, de acordo com o report da Ellen MacArthur Fundação, além do carbono emitido no processo de produção, o descarte da indústria, olha só o problema, o descarte da indústria da moda, viu, galera? Dado o ciclo de vida curto das coleções, é imenso e anualmente em torno de 500 bilhões de dólares são perdidos com o descarte de roupas nos aterros. Para se ter uma ideia, na criação de peças, 25% de tudo que é produzido vira lixo. Isso sem falar do seu descarte, onde praticamente nada tem sido reaproveitado. Então a indústria da moda tem um problema. Ela já perde 25% da matéria-prima, é descartado. Descartado onde? Nos aterros sanitários. Nada é reaproveitado. Aí você tem que fazer mais processos, tem que fazer mais essa ideia da geração de energia, mais toda essa questão que vai produzir mais impacto ambiental. Ok? Aqui está mais ou menos um detalhe para que você entenda como é que é essa produção. Vamos lá. Você tem um ciclo, é um moda circular. Essa é a ideia, tá? Do modo circular. Design e fabricação da roupa, o varejista que vai vendê-la, o consumidor, o reuso, reparo, a reciclagem dessas roupas. Pode se transformar em outras roupas, pode se transformar em outros utensílios e outros produtos que possam vir a ser utilizados. E vai para o setor de reciclagem. Essa é a ideia da moda circular. E isso é o que deveria estar acontecendo e não acontece até hoje. A indústria da moda ela precisa se preocupar com o meio ambiente. Outra coisa é você produzir uma roupa 100% orgânica. Sem a questão sintética, pode ser, mas diminui-se a emissão de gases e também determina-se a maior facilidade a maior facilidade, eu esqueci a palavra agora. A maior facilidade do desaparecimento dessa peça no meio ambiente, tá? Desaparecimento dessa peça no meio ambiente. Então é bem interessante. A desintegração dessa peça no meio ambiente é mais rápida se ela for totalmente orgânica. E nós temos aí o futuro of fashion, o futuro da roupa, o futuro da moda, basicamente é dizendo isso, que é essa preocupação ambiental. Bom, tendo em vista aqui essas informações, vamos diretamente para o nosso texto, que é a nossa estratégia argumentativa. Como é que você monta aqui essa estratégia? Agora para destacar para vocês. Primeiramente, eu vou lembrar que eu estou tratando de um direito, certo? E se eu trato de um direito, lembre-se que a gente falou do direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Eu consigo trazer um conceito bem interessante dessa autora aqui, Marilena Chauí. Vale lembrar que ela vai servir para todos os temas que você puder fazer, já que todos os temas vão trabalhar com essa ideia de direito. A filósofa brasileira Marilena Chauí defende a noção de democracia como um sistema que garante igualdade no acesso aos direitos. Essa igualdade acontece? Não. Por que não acontece? Porque nós temos um direito violado. Que direito é esse, professor? O direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, já apresentado lá no nosso direcionamento. Então eu vou trazer para o meu tema. Veja bem, isso aqui é algo universal, eu trago algo universal, amplo
fazer algo universal. E aí eu vou trazer para algo que é particular. Esse algo que é particular, pessoal, ele basicamente vai trazer para o meu tema, tá? Então, algo que é universal, que vai ser para todos os temas, ele vai ser trazido para o meu tema. Então, eu tenho que trazer, ó. No entanto, que eu posso utilizar uma expressãozinha como no entanto, né? No entanto, na prática, porque o que a Marilena Chauí está falando é na teoria. Na prática, o cenário desafiador. Por que é o cenário desafiador? Vamos lembrar que eu preciso afirmar que existe um problema, tá? Então, se existe um cenário desafiador, é porque eu tenho um problema. Não esqueça disso. O cenário desafiador de garantir a responsabilização, vamos trazer as palavras-chave do tema, de garantir a responsabilização. Eu troquei a ideia de papel por responsabilização. Aí as palavras núcleos temáticos, ó, da indústria da moda é a palavra tema, na preservação ambiental. Eis que aqui eu trabalhei com todos os núcleos temáticos. E esses núcleos temáticos, eles vão servir para quê? Para que o corretor entenda que eu abordei o tema de forma completa, certo? Bom, agora eu preciso provar que esse problema que eu estou afirmando realmente existe. A sugestão é, traga duas causas. Causa 1. Vou colocar aqui outra cor. Causa 1. A causa 1, ela vai tomar as duas ideias aqui, são as duas possibilidades que eu trouxe para vocês. Ou a ideia de apatia social, que é o fato da sociedade não se preocupar com isso, até pela desinformação, tá? Então, a ideia aqui da apatia social. E o outro é a formação econômica da sociedade. Essa formação, galera, é baseada nos princípios capitalistas. E quando eu falo de formação econômica, eu estou necessariamente falando principalmente do incentivo ao consumo. A população, ela consome muito. Quanto mais ela consome, mais precisa se produzir roupa. Quanto mais precisa produzir-se roupa, mais impacto ambiental, certo? Então, aqui eu encontrei a causa 1 do problema. Por que é difícil você garantir a responsabilização da indústria da moda? Porque a população consome muito. Quanto mais consome, ninguém vai deixar de ganhar dinheiro, portanto, eles vão continuar produzindo mais e mais. A outra causa. Causa 2. Se eu preciso provar que um problema existe, eu vou trabalhar com duas causas. Causa 1 e causa 2. Nesse caso, você vai ter a ineficácia de políticas públicas. Por quê? Porque é papel do Estado garantir os direitos. É papel do Estado garantir os direitos. Então aqui você tem que ter duas coisas. Ó. Primeiramente, você tem que ter uma regulamentação principalmente das políticas de produção, e você precisa ter uma fiscalização claro, nos atos, como você explora o meio ambiente. Então, esses dois pontos são importantes, beleza? Como é que vai acontecer assim, então, professor? Veja bem como é que ficar. Isso aqui é um projeto de introdução, tá? É o nosso projeto de introdução. A filósofa brasileira Marilena Chauí defende a noção de democracia como o sistema que garante igualdade no acesso aos direitos. Olha só como é que eu vou montar a minha estratégia. No entanto, na prática, o cenário desafiador de garantir a responsabilização da indústria da moda pela preservação ambiental compromete a efetivação desse princípio legislativo. E isso se deve não só à formação econômica da sociedade, mas também à ineficácia de políticas públicas em tratar a questão. Ponto, você tem aí um direcionamento muito claro do que é uma introdução, certo? Mas nós não precisamos parar por aí. Vamos um pouquinho para frente. Vamos utilizar o segundo parágrafo. Segundo parágrafo. De certo, cabe destacar inicialmente que a omissão... Professor, o que é a omissão? Omissão, pessoal, é que eu decidi trabalhar com a ideia de apatia social, tá? Então, omissão da sociedade é a mesma coisa da sociedade ser apática. A sociedade, ela não atua para transformar essa realidade. Então, de certo cabe iniciar inicialmente que a omissão de parcela populacional
corrobora a preocupação em torno da preservação ambiental no Brasil. Entenda, quando eu coloco preservação ambiental, eu faço uma referência ao meu eixo temático, tá? E isso faz com que eu traga o meu tema para dentro desse segundo parágrafo, porque eu já estou inserindo a questão do eixo temático. Bom, aqui é uma afirmação minha, é o que eu vou chamar de tópico frasal. Esse primeiro momento aqui é o momento em que eu exponho o assunto do meu texto. Eu exponho o tópico frasal, tá? Agora, é claro, isso é uma opinião minha. Eu preciso fazer o que agora? Provar que ela é verdadeira. Como é que eu provo que essa opinião é verdadeira? Trazendo o repertório sociocultural. Quem é que me diz que a sociedade ela é passiva? Olha só, o que a filósofa alemã Hannah Arendt fala sobre a população. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, na teoria da banalidade do mal, a massificação da sociedade afasta indivíduos de reflexões morais e coletivas. Basicamente, o que é isso? A Hannah disse que a gente vive num mundo moderno em que a padronização e a massificação faz com que você não se sinta culpado pelos problemas da coletividade. É uma postura individualista, egoísta das pessoas. E essa postura individualista, egoísta, acaba por provocar o quê? Justamente o fato de você nada fazer para transformar esse problema. É o famoso, eu não tenho culpa disso, isso não é culpa minha. Se não for culpa sua, se você não tem nada a ver com isso, você nada faz para resolver. E se você nada faz para resolver, o que acontece com o problema? Ele continua. Por isso eu consigo dizer que a omissão da sociedade está diretamente ligado a esse afastamento das condições dos indivíduos de reflexões morais e coletivas. Ok? Além disso, o que mais que eu vou fazer? Bom, entenda que esse repertório ele é bem universal, porque ele vai tratar dessa falta de participação social em qualquer tipo de problema. Então eu preciso trazer o repertório para o meu tema para que ele consiga ter produtividade. Como é que eu faço isso? Olha só. Imerso nessa conjuntura, pode-se entender a indiferença no consumo, olha só, a diferença no consumo de produtos fabricados sem o compromisso ecológico. Veja bem, isso daqui é o que eu vou chamar de origem do problema. Porque o que acontece? Já pensou se você, sempre que fosse comprar uma roupa, perguntasse como é que era o processo de fabricação? Perguntasse se essa marca específica que você vai comprar, se ela se preocupa com questões ambientais? Se assim o fizesse, nós teríamos claramente uma transformação do comportamento da indústria da moda. Mas nós bem sabemos que não é isso que acontece. Ninguém vai perguntar se essa roupa foi fabricada de um jeito ou de outro. Simplesmente nós aceitamos, nós compramos sem questionar. Quando há essa compra sem questionamento, o que acontece com a gente? Basicamente, a indústria continua trabalhando da mesma forma. E essa continuidade do trabalho da mesma forma acaba fazendo com que o problema persista, certo? Então, a raiz do problema é o fato da gente não se preocupar com consumir roupas com compromisso ou sem compromisso com a questão ecológica, tá? Então, isso é uma questão nossa. Por isso que nós somos apáticos. Aí vamos lá. Qual é o desdobramento dessa questão? O que por conta da falta de exigência do público consumidor, foi justamente o que a gente estava falando, falta de exigência do público consumidor, sobre métodos da produção industrial, sobretudo no que se refere à moda, que são causas. Aí quais são as consequências? Acaba, assim, por provocar a pouca preocupação dos fabricantes em reduzir os impactos ambientais. Se eu não cobro, o que eles vão fazer? Vão continuar produzindo do jeito que estão. Agora, se eu que sou consumidor, se eu só compro uma roupa, se ela tiver preocupação ambiental, aí a indústria da moda começa a mudar. Aí eu trouxe dois, olha só como é interessante você aprofundar a argumentação. Eles não se preocupam, mas o que prova que eles não se preocupam? Você vai trazer aqui exemplos. É uma forma de aprofundamento do texto. Exemplos. Isso aqui gera aprofundamento argumentativo. Aprofundamento. Certo? Então, como é que acontece? Como o desperdício de água e a poluição ambiental pelo descarte inadequado de restos de produção de tecidos,
por exemplo. Quando você entra nessa linha aqui de exemplificação, dá profundidade e dá concretude para a sua argumentação. O que nós estamos dizendo nesse primeiro parágrafo? Que o fato da população não se preocupar com o que consome faz com que o impacto ambiental continue. Que impacto ambiental é esse? Uso inadequado da água, por exemplo, desperdício imenso de água, e o outro é a poluição pelo descarte inadequado de produtos, de restos de tecidos. Tá? 2 exemplos. Muito bem amarrado, muito bem fechado o nosso parágrafo. E todo separadinho para que você entenda. Vamos dar mais um passo. Terceiro parágrafo. Nosso terceiro parágrafo, ele está trabalhando com essa ideia também do tópico frasal. Você começa com o tópico frasal. Essa questão, eu sou obrigado a começar com o tópico frasal? Não, você não é obrigado. Mas o momento em que você começa com ele, deixa mais claro na mente do corretor qual é o assunto que você vai tratar aqui. E olha só. Ademais, vale ressaltar a insuficiência de ações governamentais nesse óbice. Então, o Estado não trabalha da maneira adequada. Bom, seguindo a mesma lógica, essa é uma afirmação minha, tá? É uma afirmação minha. O Estado não trabalha eficientemente. Bom, agora eu preciso então trazer uma fundamentação. Onde é que está escrito que o Estado precisa trabalhar? Aqui, ó. Rompe-se com isso o princípio constitucional de democratização do acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado. Se você quiser dar uma caprichada, faz uma vírgulazinha aqui e coloca previsto. Até porque você já sabe, porque você tem um mapa mental que te disse isso. Então você vai colocar aqui, aquele mapa mental já diz, ó, previsto no artigo 225 deste documento. Ponto. Aí você já basicamente vai romper o princípio de direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Caso eu queira colocar, eu sei que está no artigo 225, porque lá no meu mapa mental já tinha isso. Lembrando, aqui eu estou falando de meio ambiente no geral, estou falando de maneira universal. Agora eu preciso trazer para o meu tema, para o que é específico. Como é que eu trago? Vou trazer já indicando as falhas do Estado. Olha só como é importante isso daqui. Ó. Por que rompe-se isso daí? Já que a precária fiscalização dos impactos ecológicos provocados pela indústria têxtil, veja bem, precária fiscalização dos impactos, veja bem, você não pode colocar só fiscalização não, viu? Vale um detalhe, essa fiscalização você tem que dizer que fiscalização é essa, por isso é muito importante isso. O que é isso daqui? É um exemplo de falha. Exemplo de falha do governo. Exemplo, porque quando eu digo que há uma falha no poder público, eu tenho que dizer onde está essa falha, tá? Onde está essa falha? E é justamente o que eu faço aqui, ó. Já que a precária fiscalização dos impactos ecológicos provocados pela indústria têxtil, bem como, exemplo 2 aqui, exemplo de falha. É claro, é bom você colocar 2 exemplos, né? Eu sempre sugiro que você coloque pelo menos 2. Acho que 3 é exagero, mas 2 é interessante. Ó, constante impunidade, veja bem, e as indústrias que fazem isso? Elas são impunes, galera. Então, isso daí também, quem deveria punir era o poder público. Se o poder público não pune, é evidente que eu tenho aí também uma outra falha. Então, eu tenho, dentro desse sentido, 2 exemplos de falhas, bem como a constante impunidade a crimes ambientais cometidos pela indústria da moda. Essas coisas comprometem o desenvolvimento de uma indústria sustentável, certo? E aí, para fechar o parágrafo, que foi o que eu fiz, eu meio que antecipei a proposta de intervenção. Desse modo, evidencia-se a importância de ações para mitigar os impactos ambientais provocados por esse setor da economia. Parágrafo inteiro. Ademais, vale ressaltar a insuficiência de ações governamentais nesse óbice. Rompe-se com isso o princípio constitucional de democratização do acesso ao ambiente equilibrado, previsto no artigo 5º, artigo 225 deste documento. Já que a precária fiscalização dos impactos ecológicos provocados pela produção têxtil, bem como a constante impunidade a crimes ambientais cometidos pela indústria da moda, comprometem o desenvolvimento de uma indústria sustentável. Desse modo, evidencia-se a importância de ações para mitigar os impactos ambientais provocados por esse setor. Ponto. Proposta de intervenção. Conclusãozinha aqui pra gente. Eu já fui direto para a conclusão. Como eu antecipei aqui, ó, no desfecho, eu antecipei a proposta, aqui eu vou direto para
Antecipa a necessidade de proposta, que eu vou direto para a proposta. Portanto, a fim de reverter o atual quadro de prejuízos ecológicos provocados pela indústria da moda, é necessário que as escolas promovam uma discussão sobre a importância do consumo de produtos comprometidos com o meio ambiente, por meio de atividades extracurriculares, a exemplo de debates e de feiras, as quais tratem da necessidade de análise do processo de produção do que se consome. Basicamente, estou orientando as crianças a ter um comportamento diferente dos adultos de hoje. Proposta 2, veja que se eu tenho 2 problemas, eu trago 2 propostas, tá? Se eu tenho 2 problemas, eu trago 2 propostas. Além disso, cabe ao Estado, responsável pela garantia do acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado, mediante a reorganização das diretrizes orçamentárias, investir na criação de um Plano Nacional de Combate aos Impactos Ambientais oriundos da indústria da moda, com o intuito de reverter a conjuntura de degradação ambiental provocada pela indústria têxtil. Beleza? E aí eu tenho um finalzinho que retoma o início. Dessa forma, o princípio de democracia defendido por Chauí, eu comecei com Marilena Chauí, eu termino com Marilena Chauí, poderia estar mais próximo da realidade contemporânea, ok? E para fechar de vez, aqui nós fechamos o texto, e para fechar de vez, vou deixar um temazinho aqui para que você consiga produzir um texto também, utilizando-se lá do nosso mesmo mapa mental, utilizando-se dessas estratégias, você consiga fazer um tema sobre os impactos da produção de resíduos na sociedade consumista contemporânea. Veja que eu tirei a questão da moda e aí eu estou falando aqui da destinação do lixo, tá? Que também é um grave problema para o Brasil e para o mundo. Assim eu me despeço de vocês, espero ter sido claro nesse nosso direcionamento. Espero você nas próximas aulas para a gente comentar diferentes temas, sempre seguindo essa linha de um caminho pré-estabelecido. Grande abraço, galera. A gente se encontra. Até mais.